Boa noite a todos os nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Mais uma vez aqui estamos, no prédio que foi a casa de Leopoldo Machado e que em janeiro agora estará comemorando 100 anos de existência. Tem sido trabalhoso manter a estrutura da casa, a estrutura do colégio, mas enquanto Papai do Céu assim o permitir, nós estaremos fazendo. Com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho, porque preservar a história é um ato dificílimo e poucas pessoas se dedicam a tal projeto. E o Colégio Leopoldo, desde as suas raízes, tem se dedicado, passando pelo professor Leopoldo, passando pela professora Leopoldina, pela professora Marília, pelo professor Newton Gonçalves de Barros, posteriormente pelo professor Ney Alberto e por mim. E nós vamos em frente, vamos tocando o nosso barco e tentando fazer com que a memória fique viva. O ano que vem, 91 anos de Colégio Leopoldo e 100 anos deste prédio em que nos encontramos. Muito obrigado ao Vitor Hugo Vitorino. Obrigado, Vitor Hugo, por estar aí conosco, ex-aluno. Ao nosso Irving Miranda. Hugo de Souza, firme e forte conosco. Obrigado, Hugo. Sarinha Freitas, também ex-aluna, sempre junto com a gente. Vamos em frente. Vamos ver se o nosso Ronaldo já está por aí. Ainda não o vi, mas assim que ele chegar, nós estaremos iniciando o nosso bate-papo. Nós vamos começar lembrando as nossas efemérides, os nossos fatos históricos. Ô Irving, perdoe, eu sei que você é ex-aluno, Irving. Perdoe, falha minha. Desculpe, por favor. Nelma Fabiola Palmieri, um grande abraço. Ronaldo Gomes não apareceu lá em cima ainda para mim, mas eu já mandei o convite, tá, Ronaldo? Para você, estou aguardando você aparecer lá em cima para eu poder chamá-lo. Tá ok, excelência? Um grande abraço. Então vamos lá. Em 1900, a mecânica quântica Max Planck apresenta seu artigo sobre a radiação de corpo negro. Em 1911, o Polo Sul é atingido pela primeira vez pela equipe de Roald Amundsen. 1918, as mulheres britânicas votaram pela primeira vez em eleições gerais. Podiam também candidatar-se a funções públicas. Então vejam só que a distância do Brasil para a Inglaterra é muito curta. Aqui a mulher a votar vota em 1823, lá no Nordeste brasileiro. Então a distância nossa para a Inglaterra não é tão grande quanto alguns historiadores insistem em colocar muita distância entre o velho mundo e o novo mundo. Em 1939, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é expulsa da Liga das Nações por sua agressão à Finlândia. Dilza Muniz, um grande abraço. Jesus abençoe. Vamos em frente. Em 1950, a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em 1960, a fundação da Universidade Federal de Goiás. Parabéns a Goiás, recebendo em 60, nesta data, 14 de dezembro, a sua Universidade Federal.
Em 1962, a sonda espacial Mariner 2 aproxima-se a 35 mil quilômetros do planeta Vênus. Deilza Muniz está assistindo. Grande abraço, Deilza. 1995, assinatura de um tratado de paz em Paris termina o conflito na Bósnia e Herzegovina. É um dos momentos violentíssimos do final do século passado. Isso é um assunto que depois a gente tinha até que tocar, mostrando o quanto algumas nações aparentemente calmas, quando caiu o ditador, era uma coisa de louco. Em 2001, a Unesco designa a região Vinhateira do Douro, no norte de Portugal, na lista dos locais que são patrimônio da humanidade. Parabéns a Portugal por suas vinícolas maravilhosas. Tá? E os nascimentos importantes para nós. Nasce o Afrânio Peixoto, médico e escritor brasileiro. Nós tínhamos o Instituto Afrânio Peixoto, era o nosso Instituto de Necrologia. Em 1933 nasce a artista Eva Vilma. Em 1938 nasce Leonard Boff. Em 1947 nasce a ex-presidente Dilma Rousseff. Em 1976 nasce Rodrigo Pavanello, ator e ex-cantor brasileiro. Em 1978, Ellen Jabbour, modelo e apresentadora brasileira. Tá? E vamos em frente aí com as efemérides. E depois vem as datas fúnebres, que eu prefiro falar dos nascimentos e não dos óbitos. Orlando Novaes, estou com saudades daquela foto maravilhosa da família em frente à Catedral de Santo Antônio, em Nova Iguaçu. Algumas pessoas falam, a Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Não, Santo Antônio de Jacutinga é o nome que se dá à localidade onde foi erigida a primeira igreja em homenagem a Santo Antônio. O Santo Antônio de Jacutinga, tecnicamente, não existe. Existe o local, a aldeia dos índios Jacutingas, onde foi erigida uma homenagem a Santo Antônio. E o nosso Santo Antônio é o Santo Antônio que todos conhecem, o Santo Antônio casamenteiro, tá? O Santo Antônio de 13 de junho. Por isso, Nova Iguaçu tem um feriado nessa data. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço, seja bem-vindo. Tá? Então, eu teria que passar estas questões para vocês antes que eu mostrasse alguns tópicos aqui interessantes. Então, vamos lá. Esses tópicos bem interessantes. Deixa eu ver se eu consigo trazer o Ronaldo, gente. Ronaldo acho que está aborrecido comigo. Vamos ver aqui se o Ronaldo aparece para nós. Por enquanto, ainda não. Tá, Ronaldo? Por enquanto não aparece para mim como um solicitador querendo participar. Luiz Arthur Ferreira de Castro, doutor, um grande abraço, uma grande honra tê-lo conosco. Jesus o abençoe. Kleber Aniceto, grande abraço, Kleber. Seja bem-vindo também. Uma honra tê-los conosco. Marílvia Portela, o grande Fleura, desejando boa noite a todos. Obrigado, grande Fleura, por aí estar nos aturando neste horário. Eu vou colocar para vocês, então, agora, um vídeo interessante, um dos recuperados do Lar de Jesus.
O primeiro é uma solenidade, o vídeo está com a resolução muito ruim. Neguinho do Fubá, quanta honra! Boa noite, meu eterno secretário de Esporte e Cultura. Bondade, Sua Excelência. Nós temos que dar um pulinho aí para a gente poder comer essas coisas que você apresenta na internet para a gente, rapaz. Dá água na boca. Ou nós vamos almoçar na sua casa ou vamos marcar um dia para fazer esse almoço aqui na escola, hein? Eu acho que antes do final do ano a gente podia botar as cadeiras aqui com 1,5 metro, fazer um mesão e juntar essa turma da nossa época, hein? Grande honra. Aqui está também o nosso Kleber Aniceto, que participou do nosso curso da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que foi realizado aqui no Colégio Leopoldo. O colégio cedeu as instalações, cedeu todo o transporte, cedeu tudo para que nós fizéssemos esse ciclo de palestras. Transporte, local, luz, tudo cortesia do Colégio Leopoldo para esse curso. Tá? Isso é bom que a gente diga sempre. Tá ok? Ronaldo, você falou que estava sem comunicação. Na hora que você disse que estava sem comunicação, apareceu o seu rosto ali em cima. Pois é, foi a hora que eu recebi o seu chamado. Vieram vários, mas não, eu clicava e não prosseguia. É coisa da internet mesmo. Boa noite a todos, nosso carinho. É perseguição. Muita paz. Paz e saúde. A todos nós, Ronaldo. Eu estava aqui cumprimentando os nossos amigos. Amenaide Oliveira, grande abraço, menina. Muito obrigado pela honra de você estar com a gente. Ronaldo, tem acontecido umas coisas interessantes. Eu abro o nosso bate-papo. Aí abrimos nosso bate-papo, começamos a conversar. Quando encerra, Luiz Edmundo Pereira de Azevedo, mais um professor na área, Ronaldo. Opa. Grande abraço, meu colega de bancos escolares, colega de profissão, trabalhou em Nova Iguaçu, na Rede Abel, na Unig, também sempre ligado ao ensino superior. Um grande abraço, Luiz. E um detalhe aqui, uma inconfidência do Luiz Edmundo para você, Ronaldo. O Luiz era apaixonado por bandas marciais. E ele faz uma banda marcial no Colégio José do Patrocínio, de botar água na boca em todo mundo, tá? E já com aqueles requintes de fanfarra. Mas não com aquela fanfarra que dá aquele aspecto de escola de samba, não. E ele desenhou o uniforme, ele foi a detalhes de pratos indianos. O Luiz tocou na banda do Colégio Leopoldo comigo, na banda marcial do Colégio Leopoldo. Estivemos juntos aqui. E depois ele levou essa paixão e, além de ser professor, ele criou essa banda marcial belíssima, depois fanfarra, no Colégio José do Patrocínio. Que carinho, rapaz, que esse rapaz teve com uniforme, feminino, masculino, espetacular, Ronaldo. São umas coisas que a gente grava e não esquece mais, tá? Um grande abraço, Luiz. Fiquei muito triste quando vi aquele ginásio de esporte da Rede Abel ir embora aqui no centro, porque a gente sabe o quanto você vibrava com aquilo. O quanto você vibrou com o ginásio esporte daqui, com o ginásio esporte lá da Nilo Peçanha. Você é um eterno vibrador. Jesus o abençoe, ilumine e guarde, Luiz. Paulinho, um dos marcos da nossa terra. Oi. Deixa eu aproveitar o momento, eu sei que você tem muitos assuntos, mas deixa eu aproveitar, por favor, uma pergunta que não quer calar. Pode ser rápido, precisa ser bem sucinto, mas por que a educação, principalmente no Brasil, em alguns aspectos, escolas tradicionais que já fecharam,
não conseguiram, vamos dizer, se manter. Eu estou perguntando isso porque no início você falou aí, e eu ratifico, da importância de mantermos a memória, e você falou, enquanto eu estiver vivo, mas é isso mesmo. E por que se apaga? Será por quê? Aí fica a pergunta, morreu os donos, aí acaba porque os filhos não prosseguem? Eu não sei, é uma dúvida minha, uma pergunta de fato, porque nós vemos de longe também, algumas escolas. Hoje eu passei na escola onde eu estudei, fiz o primário, está lá a mesma estrutura, Paulinho, a mesma estrutura. Não mudou absolutamente nada. Olha que lá se vão anos e anos. Mas está lá a escola pública, no mesmo perfil, não sei como está agora, com a pandemia, com a situação e tudo, mas enfim, essa memória, por que a educação tecnicista, a educação isso, você mesmo como dono de escola, como diretor, como professor, passou por N situações. Dono não. Dono não, diretor. Dono Diretor. não, Colégio Leopoldo é uma Perdão, associação. Diretor e professor. Como fica isso? Por que esse apagar das luzes? Eu estou colocando da vez até forte, eu não sei se estou certo, se estou errado. Podem me corrigir. Mas por que esse apagar das luzes com a educação? Simples. Não tem muito mistério, não. Não tem muito mistério. Getúlio Vargas, com todos os prós e os contras, o Luiz Edmundo está dizendo aqui que conheceu educação na Catedral Excelsa do Saber, no Templo do Saber, que é o Colégio Leopoldo. Obrigado, Luizão. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Qualquer dia eu tenho que marcar uma filmagem aí com o Jorge Gama, para a gente contar um pouco das histórias da nossa terra, e eu aviso a você com antecedência, para a gente ir ali para a casa do Jorge Gama bater um papo. Ele é teu vizinho aí, se não me falha a memória. Grande abraço, Luiz. Jesus abençoe. Renata Borges. Grande abraço, Renata. Seja bem-vinda no nosso bate-papo. Gerson Cunha, saudades. Grande abraço, Gerson. Bruno Madsen, filho de Leda Madsen, ícone da dança na nossa cidade. Grande abraço, Bruno. Jesus abençoe. Tá? Muito bem, é fácil, Ronaldo, esclarecer. Luiz Edmundo está aí nos escutando. Ele trabalhou na Rede Abel, se preocupou com construção de ginásio, com esporte, com Olimpíada. Tudo aquilo que ele gostava no Colégio Leopoldo, ele levou com banda marcial. Aí o Luiz Edmundo saiu. Entrou quem no lugar? Ficou vazio. Inventou-se uma mentira horrorosa e que a turma vai repetindo essa mentira e a mentira vai ficando. Ninguém é insubstituível. Olha que mentira, Ronaldo. Quando a assertiva correta é: ninguém é substituível. Você não substitui ninguém. Cada ser humano é um. Ninguém é substituível. Você não substitui ninguém. Você perde seu pai, insubstituível. Sua mãe passa para outra caminhada, insubstituível. Os entes queridos, as amizades vão embora, insubstituíveis. Meu querido amigo Farid Abraão foi embora agora, insubstituível. Não é que Nova Iguaçu tanto... O Hassuni, né? Garoto tranquilo, calmo, nos deixou. Né? Insubstituíveis na sua história. E a educação é a mesma coisa. Marianice Boechat, um grande abraço, Jesus a abençoe. Aí você começa a pegar os exemplos. O fulano fazia isso. Aí em Nova Iguaçu você pega assim, professor Rui Afrânio Peixoto, insubstituível.
Você pega ali o grego lá, o Basílio Anastasakis, professor de matemática emérito, criou aqui o Colégio Silveira Leite, criou 3 filiais, 3 espaços, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. O grego era uma figura, rapaz. O grego pensava 50 anos na frente. Tá totalmente diferenciado. O grego foi embora, ficou quem no lugar dele? Ninguém. Eu lembro do grego em Brasília, tocando a escola particular, advogado da escola particular em Brasília, lá na Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, na Confenem. Várias vezes tivemos reuniões lá com Basílio, com o grego. Ele e a professora Dulce, que foi um casamento mais ou menos arrumado pelo meu pai, professor Newton, numa viagem à Bahia. Eles foram de navio, no navio. Meu pai disse, olha, Dulce, irmã da Terezinha Beraldo, aquele senhor lá está olhando muito para você e tal. Aí meu pai se informou quem era, trabalhava na Embaixada da Grécia e tal. Aí fez a aproximação dos dois. O professor Newton deu uma de casamenteiro, né? Luiz Edmundo está lembrando aí que Marionice é outra educadora. Foi diretora da Faculdade de Letras com brilhantismo, grande Marionice. Querida amiga, Jesus a abençoe e obrigado por essa hora estar me aturando aqui no Reflexões. Então, Ronaldo, grande abraço, Marionice. Então, Ronaldo, quando você fala o que acontece é a falta de amor. Tá? O cidadão samba tá aí. Grande neguinho. Então você veja só, Ronaldo. Você pega Gama Filho, por exemplo. Sim. Meu irmão mais velho se formou na Gama Filho. O Ney fez história na Gama Filho e concluiu o ensino médio no Colégio Piedade. Não tem agradecimento nenhum, Marionice, você merece. Você merece, não tem favoritismo nenhum, é merecido. Então, Ronaldo, você olha ali a faculdade que pegou fogo recentemente, totalmente abandonada. Aí você olha e lembra da Gama Filho, lembra do Colégio Piedade. O Léo também, meu outro irmão, também se formou no Colégio Piedade e também fez a sua primeira faculdade na Gama Filho, faculdade de Direito. Era o aluno mais novo da turma do Simão Cecim e outros aqui de Nova Iguaçu. Simão Cecim, bem mais velho do que ele, fazendo Direito na mesma turma. Simão já havia feito matemática. Perfeito. Então também lá cursou, minha filha fez Direito lá, a Vanessa. Meu filho, Paulo de Tarso, fez Educação Física lá. Foi a primeira turma que, ao receber o diploma, já recebeu a carteira do CREF, do Conselho Regional de Educação Física. Então você veja só, a Gama Filho, na minha família, tem uma história. O Loyola, que é advogado da escola, tá? Cuida muito bem do Colégio Leopoldo, com muito carinho. Um grande abraço para o Loyola. Todos os filhos dele também passaram pelo Colégio Leopoldo. O Loyola fez 2 cursos concomitantes na Gama Filho, não podia fazer a mesma época, depois ele se matriculou, passou e terminou fazendo administração de noite e direito de manhã. Ele ia para a faculdade, às vezes voltava para voltar à noite, às vezes não. Então é impressionante como você criou uma empatia com a Gama Filho. Perfeito. Eu lembro da professora Dirce Cortes Riedel, levava lá aquele curso de português e literatura no braço, e você de repente vê aquela faculdade sumir. Isso aí. Desaparecer do nada. Culpa de quem? Culpa de todos. Culpa de todos. Culpa dos ex-alunos que não tentaram se meter no processo. Culpa dos políticos de época.
do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Aquilo é um patrimônio que não pode ficar jogado, rapaz. Se tem dívida trabalhista, se não tem dívida, isso é outra discussão. Não, isso é outra discussão. O direito tem previsão legal de você... tem dívida trabalhista, tem isso, tem aquilo, você pega, nomeia uma junta para governar aquela instituição e tocar a brincadeira. Não tem nada demais. Agora, você simplesmente penhorar imóveis e fechar, isso é de uma grosseria, de uma irresponsabilidade assustadora. Que me perdoem os capitães do direito aí, da justiça, eu acho isso uma grosseria com a sociedade. A empresa tem que ficar aberta. Se o gestor não foi bom gestor, afaste-se o gestor, nomeie-se uma comissão para gerir, mas preservem-se os empregos, preserve-se o trabalho. E o direito tem caminho para isso, não é feito porque não se deseja. Tá? Importantíssimo que a gente vá com muito carinho por esse caminho, tá? Tem uma faculdade lá no Rio Grande do Sul que montou lá uma equipe um acervo de carros históricos, depois ficou com, acho que é a luterana, se não me falha a memória, acho que é a faculdade luterana lá do Sul. Então ela fez um centro de preservação de memória de veículos antigos, que era um sonho. Eu fui lá só para visitar. E depois, quando eu fui a segunda vez, já não existia mais. Todos os carros tinham sido leiloados para pagar dívidas trabalhistas. E carro que valia 200 mil, leiloado por 25. Então, acho que termina a justiça fazendo um desserviço à sociedade. Tá? É ótica, é minha opinião. Perdoem, cada um tem a sua. A Lívia Farias está assistindo. Obrigado, Lívia, por estar conosco. Carlos Eduardo assistindo. Obrigado, Carlos. O Neguinho Fubá diz que eu sou insubstituível como secretário. Obrigado. E você é suspeito. Grande abraço, meu irmão. Então, Ronaldo, essa é a história do que você não preserva. É isso aí. Você veja bem, vamos olhar lá o Instituto de Educação de Nova Iguaçu. Aí os mais afoitos vão dizer assim, o Getúlio implantou no Instituto de Educação do Rio de Janeiro princípios nazistas copiados de Hitler. Não, o Brasil já tinha uma ótica militarizada da educação. Se vocês pegarem todas as escolas antigas, os alunos não tinham uniforme, eles tinham fardamento. Não institucionalizou-se a questão do desfile escolar ser um desfile militar, todo mundo marchar, o que com certeza não o é. Aí a gente vai lá para o 2 de julho da Bahia, o 2 de julho de 1823, que são as guerras da independência da Bahia, quase um ano depois do 7 de setembro de 22, e você vai ter um desfile que cabe tudo. Cabe grupo de centro espírita, de candomblé, vale grupo grupo afro. Não, cabe tudo no desfile do 2 de julho. Então, uma concepção já desmilitarizada da comemoração da Semana da Pátria. O Getúlio aqui no Rio de Janeiro pegou nada mais, nada menos que Vila Lobos. Nada mais, nada menos do que Vila Lobos para dar aula de música. E sabe quem foi aluna? Tia do Fleura, que está aí. A Marílvia está aí, ó. Ô Fleura, quem foi aluno de Vila Lobos, no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, se formou em professora lá na Marise Barros, foi Dona Alba de Carvalho.
Sua tia, irmã do Luiz. E quem me contou foi ela. Eu sempre tive um defeito muito grande, sabe, Ronaldo? Acho que é por isso que eu converso contigo. Eu adoro conversar com o velho. Eu sempre gostei de conversar com o velho. Rapaz, o indivíduo mais idoso eu adorava conversar, escutar. E Dona Alba, como eu aprendi com Dona Alba de Carvalho. Então a educação dela no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, quem me contou foi ela. Como funcionava, como não funcionava, como é que era a disciplina, como é que eram as aulas de canto orfeônico, as aulas de música, juntar aquela mulherada toda naquele auditório que existe até hoje e é belíssimo. Tá? Então essa história toda, nós temos que curti-la. Fardamento vai década de 40 também? Ainda não, prossegue? Fardamento vem antes. Não, eu digo Fardamento vem antes da Segunda Guerra Mundial. Eu digo prosseguir. Vai até a década de... O fardamento dos alunos vem antes da Segunda Guerra Mundial. Eu sei, mas ele permanece até a década de 40? Não, ele vai até 50. Vai até 50. Nos anos 50 ele começa a perder força. Já não se tem essa militarização das escolas. As escolas começam a abrir seus uniformes. Tá? Já não se fica com essa questão tão presa da militarização. O próprio Colégio Leopoldo aqui, se você pegar as fotos ali, eu tenho algumas aqui, 53, 54, você já tem os dois uniformes mesclados. Em 48... Em 1948, tem um desfile militar aí que eu passo para vocês, mais para frente, você já tem o momento de desmilitarização dos uniformes. Perfeito. Tá? Você já tem as escolas militarizadas e você já tem as escolas com outros uniformes, como é o caso do Leopoldo, que monta o seu uniforme olímpico, que era um uniforme todo branco. Tá? Rosane Ribeiro, um grande abraço. Marílvia Portela, tia Alba era a irmã mais velha das 7 mulheres. E o papai, o mais velho dos 4 homens. Rapaz, 11 irmãos, hein? Maravilha, Fleura. Coisa linda, rapaz. História dos Carvalho se confunde com a história de Nova Iguaçu. Maravilha. Show de bola. Mas vamos em frente. Obrigado pela parte. O bar ainda não é esse não é o bar do Soma não. Ô Fleura, mas nós vamos lembrar, a gente vai descobrir. O bar lá da briga feia da dentada do Gabriel Leiteiro no Brandão. Daqui a pouco a gente lembra. Vamos em frente. Então, o que acontece, meu caro Ronaldo, é simplesmente isso. Falta de amor. Você não tem amor com o trabalho, você não o perpetua. Você vê lá o Lavoura, né, 103 anos, aí você olha para o outro lado, olha o Esporte Clube Iguaçu, perfeito, não resistiu. Acabou. Cadê o amor dos associados? Não resistiu, foi embora. E o Iguaçu já veio caindo pelas tabelas de há muito tempo. Eu tenho uma foto aí com o Nelsinho Baroni, com o Luiz Edmundo, como se nós estivéssemos cantando ali no salão do antigo Esporte Clube Iguaçu. A esposa do Nelsinho Baroni curte muito aquela foto. E a gente está ali. Aquele salão foi vendido de repente, a gente não sabe direito como é que foi. De repente, aquele salão que concentrava os bailes da nossa adolescência foi embora. Assim como foi embora o salão do outro lado, lá dos Filhos de Iguaçu. As coisas vão desaparecendo porque as pessoas que curtem aquele espaço não dão o amor ao espaço. Aí depois, acabou, pois é, a gente podia fazer. Está lá o Bar Luiz no Rio. A menina lá que é a dona disse, vou fechar, não tenho dinheiro.
Rapaz, aí é o último dia do Bar Luiz. Aí eu fui no último dia, não consegui entrar. Tinha uma fila, rapaz, na frente do Bar Luiz ali, monstruosa. Aí a menina colocou na imprensa, deu entrevista na televisão, de que não ia fechar mais, porque a turma resolveu valorizar o Bar Luiz. É isso aí. É isso aí. Mas em compensação, na Zona Sul, agora na pandemia, fechou um bar lá da Bossa Nova, esqueci o nome agora. Quer dizer, a turma da Zona Sul tinha que demonstrar o seu amor por aquela história. Não é isso? Ou eu estou errado? É isso mesmo. Deve ser por aí. Então não adianta botar a culpa no deputado, no prefeito. Não. Eles têm culpa? Tem, mas é um conjunto. Várias pessoas têm culpa no cartório. Muito bem, aí está o Denis Ramalho. Um abraço, Denis. Cristina Gama, quanta honra, seja bem-vinda. Um abraço no irmão, no Luiz Eugênio. Vamos em frente. Ronaldo, essa é a nossa ótica. A gente está aqui para discutir o que pode ser feito. Não é nossa finalidade falar mal de ninguém. A nossa finalidade é verificar o que pode ser feito. O que podemos fazer? Eu vou fazendo aqui. Ah, dá para fazer um memorial? Dá. O memorial está ali. Aí está ali com peças históricas e tal. Qualquer dia eu vou filmar o memorial ou fotografar e vou explicando peça por peça. Já fiz um primeiro momento aqui, mas agora o acervo é muito maior. Tá, então a gente vai fazendo. Ah, mas e aí se você morreu? Se eu morrer, eu morri. Alguém se candidate a tocar o barco. Se ninguém tocar, paciência. É assim que a banda toca. Não é? É assim que caminham as coisas. Ainda tem o acervo dos livros. Grandes Olieses Simas, um abraço. Tá? Boa noite. O que é, Ronaldo, que eu não escutei? Ainda há os acervos dos livros que tem aí. Ah, rapaz, o acervo aqui é imensurável, tá? O acervo aqui é imensurável. E muita coisa eu perdi, muitas fotos foram parar em outros acervos e tal, mas grande parte eu consegui segurar a brincadeira. Hoje, por exemplo, eu arrumando lá as coisas do Leopoldo perde Marília em 1949, no dia 13 de setembro, aniversário do meu pai. E a partir dali ele só manda fazer um broche para botar na gravata com o rosto de Marília. Hoje eu achei esse broche. Para mim estava perdido, hoje eu achei. Né? Achei todas as carteirinhas do seu Leopoldo, inclusive da SBAT. Tá ok, amigo Lino, se estiver assistindo aí? Inclusive da SBAT, Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais. Tá lá a carteirinha do seu Leopoldo. Então a gente vai, né? A gente vai pegando e vai trazendo. Hoje a gente vai fotografando. Atrás de você aí tem um móvel. E é um móvel de uma estrutura antiga. Não é muito antiga, não. Isso aqui é dos anos 40, 50. Pô, e pertence ao meu irmão Léo. Ué, eu sou dos anos 40, rapaz. Tá... Então, como é que não é antigo? Você está dizendo que o móvel é dos anos 40, mas já vem uma história com esse móvel. É, mas é dos anos 40. Eu também sou dos 40. O Luiz Edmundo, que está assistindo dos anos 40. É antigo. Nós não somos antigos. Tá, tá bom. Não é antigo, não. Tá bom. Brincadeira, isso aí é altamente secundário. Mas eu estou falando como acervo também, você tem móveis também que retratam. Claro. Esse móvel é do meu irmão Léo, tá? É dele. Tá só guardado aqui comigo, que a gente deslocou de outra sala e eu coloquei ele aqui comigo. Madeira. Maria Hélia de Oliveira. Um grande abraço. Seja bem-vinda, Maria Hélia. Ronaldo, antes de eu passar o filme, eu queria dizer a você o seguinte. Sexta-feira, acabou a nossa transmissão e estava lá escrito 103
visualizações. Eu agradeço sempre a Deus. Puxa, 103 pessoas visualizando a gente na hora. Que maravilha e tal. Aí fui dormir, rapaz. Aí no domingo eu acessei de novo. Nós tínhamos 280 visualizações. Hoje, naquela transmissão nossa, são quase 400. Então você veja que fato interessante que começou a acontecer. O indivíduo não pode assistir na hora, mas assiste depois. Perfeito. Fiquei muito feliz ao detectar esse significado aí das nossas transmissões. Muito obrigado a vocês que tanto valorizam, tá? Muito obrigado. Mas, Ronaldo, eu agora vou passar um filmezinho que... Tá bom. São 10 minutinhos só para a gente se despedir. Já combinamos, eu e Paulinho, que eu entro com ele, e agora, que a importância do filme, da qualidade ampliada é muito melhor. Muita paz, que Jesus os abençoe. Tamo junto, gratidão a todos. Amém, Ronaldo, fique com Deus. Então vamos lá. Vamos observar aqui essa recuperação que nós fizemos dos filmes do professor Leopoldo Machado. Tá? Esse filme bem sujo, nós não conseguimos uma boa limpeza. Daniele Alves Campos, quem agradece tanto aprendizado. Ô Daniele, muito obrigado por você nos aturar essa hora. Vamos lá. Então aqui nós temos aí um filme mudo. Aí aparece nossa tia Teovina com as crianças do lar, Laura Babo, vovô Vitorino. E esse filme era para a gente perder, gente. Não perdemos porque eu consegui recuperá-lo com dificuldade. Aqui nós temos seu Batista Alfaiate, seu Atlas. Batista tocava violino nas festividades do Leopoldo. Ele tem hoje uma escola dedicada, uma loja maçônica dedicada a ele, Carlos Ferreira Batista Filho. A loja maçônica parece que saiu aqui da Deodoro, parece que está agora em Nilópolis, dedicada a ele. Leandro Magalhães, grande abraço. Vamos lá. As crianças do lar sempre declamando, sempre fazendo uma hora artística. Isso o professor Leopoldo trouxe para essa terra e ficou. Trabalho incansável dele. Maravilha, turma, aí naquele varandão, dando Teovina firme nos trabalhos. Luiz Cadona Zaira, Luiz Carlos Bittencourt, firme aí. Acabou de passar o nosso querido amigo Lauro Salles. A Laís, lá de Nilópolis, declamadora oficial nas solenidades. Um abração, Laís, onde quer que você esteja. Grande abraço. Só clareou a imagem quando você chegou, Laís. Um abração. Isso aí lá no varandão do Lar de Jesus. Está aí a Adir, firme, trabalhando como sempre. A Adir é incansável. Depois, no final da vida, veio trabalhar no Lar de Jesus. E esse foi um filmezinho que nós achamos jogado, gente, no chão. Agora aí, o professor Leopoldo começa a querer produzir filmes. Olha a cabeça dele como era diferenciada. Aí ele coloca filme produzido pelo Departamento Cinegráfico do Lar de Jesus. Olha só como é que o seu Leopoldo não era mole. Abril de 1953, na Semana Espírita de Nova Iguaçu.
Olha que coisa interessante. Ele convidava espíritas de todo o Brasil, fazia Semana Espírita aqui, e o Lar de Jesus também abrigava. Ele juntava as crianças num determinado aposento e outros aposentos ficavam para abrigar os espíritas que vinham, bem como as casas dos espíritas de Nova Iguaçu. Então essa aí é a Semana Espírita de 1953. E ele recebendo a turma aí no Lar de Jesus, tá? Aí tá a turma firme, tá aí o nosso vovô Vitorino, aqui no meio o seu Mendonça, pai do Zé Mendonça, uma figura única na cidade, sensacional, ao lado dele o Antenor de Cruzeiro, aqui o José Jorge, do Colégio Anchieta, que era professor do Leopoldo e depois fundou a sua escola própria em Anchieta. Aqui está o professor Nilton Gonçalves de Barro, de óculos. Aí o professor Nilton de novo. Aqui, essa época do suspensório, né? Aqui à direita nós temos o Nelson Lorena, que é um músico de Cachoeira Paulista, compositor, amigo do professor Nilton e também se transformou num grande amigo do professor Leopoldo. Então ele vinha muito de Cachoeira Paulista para as Semanas Espíritas de Nova Iguaçu. Cachoeira Paulista hoje fez lá na margem esquerda, à beira do Rio Paraíba, na margem direita ainda, uma homenagem ao Nelson Lorena, um espaço cultural lá, Nelson Lorena, tá? Olha lá, o Flora está dizendo aqui para nós, ó. A mãe dele, Dona Iracema, no acordeon, seu Batista no violino. Tinha outra senhora, essa senhora lá da Ilha do Governador. Daqui a pouco eu me lembro o nome dela. E tinha a vovô Vitorino no violão também. Daqui a pouco eu me lembro, eu visitei muito lá o Centro Espírita Francisco de Assis. Era o pessoal que tocava música no Fé. Isso aí, Flora, muito bem lembrado. Luiz Carlos Bittencourt assistindo. E aí, vamos lá. Dona Elva Cristalino, tá? Lembrei agora. Dona Elva Cristalino, tá? Tocava clarineta. O Batista também tocava clarineta. Aqui, ó, nós temos o Zilmar de Paula Barros. Está aqui ele com as suas filhas lá no Lar de Jesus, em 63, Arcade. Amigo também do professor Nilton, professor Leopoldo. Aqui nós temos no meio aqui o Ney Alberto, o Daniel, a turma aí lá no Lar de Jesus. Na reunião que eles chamavam de reabastecimento. Era de manhã. Observe a turma de paletó e gravata de manhã. Aí estão os jovens do Fé e Esperança. Bom, aí duas figuras impolutas. O Paiva Melo, contador, sargento da Marinha, e ele foi o idealizador de ensinar as instituições, as associações, a fazerem contabilidade. Ele, como contador, ele monta o primeiro livro ensinando as associações a fazerem a sua contabilidade. E à direita, o nosso querido Dr. Carlos Embaçaí, baiano, um dos 3 baianos que vieram para cá, espíritas que vieram para o Rio de Janeiro. Embaçaí, Leopoldo e Diolinda Amorim, pai do Paulo Henrique Amorim. Está aí, doutor Embaçaí, com a sua simplicidade. Aqui no fundo, magrinho, está o nosso descendente do Benigno Armada.
O nosso João Armada foi tesoureiro do Lar de Jesus, da família do Benigno Armada, que é quem cria a Sociedade Espírita Estrada de Damasco, no Caminho do Manhoso, tá? E aqui, se o Luiz Edmundo estiver assistindo aí, o Fleury, nosso saudoso professor Amadeu Santos, tá ele aqui de paletó de costas, grande Amadeu Santos, professor de filosofia. Vamos em frente. Aqui, magrinho, de blusa branca, está o nosso Atlas de Castro. E do lado direito aqui, onde está o mouse, o nosso querido amigo lá de Cruzeiro, o nosso Antenor de Cruzeiro. Presente sempre a tudo também. Dona... E a turma ali, quem chegou foi Embaçaí Filho. O prédio é de 42, mas lá de Jesus é de 40. E aí tá a turma chegando, festiva, Embaçaí, o Embaçaí Filho, professor Zilmar de Paula Barros, Amadeu Santos, Virgílio, irmão. Essa figura também é outra figura ímpar da nossa cidade. É o nosso querido José Antônio Marques, que foi dono das Bebidas Notável. Uma vez no Fé Esperança, ele conversando comigo, ele disse assim: ah, Paulinho, aquele sotaque português dele, né? A turma fala mal de eu vender bebida, mas que Deus me perdoe, é a única coisa que eu sei fazer. José Antônio Marques, portador de uma simplicidade maravilhosa, grande amigo. E eu sempre tive esse privilégio de ter amigos de mais idade. Aí está o Marcos com seus... Aí a turma da mocidade. Aqui é o Pierre aqui é lá de Macaé. Também professor Pierre de Macaé. Está aí firme nesse café da manhã no Lar de Jesus, ao lado do Antenor de Carvalho. Lá atrás o seu Mendonça. Aí um papo muito bom. Está aí o Atlas, Zé Antônio Marques, professor Nilton, a fofoca aí tá boa. Na porta lá do Lar de Jesus. Aí está o seu Leopoldo com a nossa colcha de retalhos. Essa colcha tem uma história maravilhosa. Essa colcha de retalhos aí, o que acontecia? As pessoas chegavam ao Lar de Jesus, Sandra Guzmão, grande Sandra Guzmão, ex-secretária de Educação em Nova Iguaçu. Grande abraço, Sandra, Jesus abençoe. Aí o Zé Edmundo já falou de você aqui, ó. Entrou outra grande da educação, Sandra Guzmão. Eu tive o privilégio de suceder a Sandra Guzmão na Secretaria de Educação de Nova Iguaçu. E ela, certa vez, chegou lá pedindo uns documentos e eu a recebi com toda a honra que ela merece, tá? Ela pode testemunhar isso. Aquele período de fofoquinha, de tititi, com relação a A, B ou C, a mim não interessa. Me interessa que estava chegando a ex-secretária Sandra Guzmão e ela precisava de algumas documentações para fazer face a alguma justificativa que ela tinha que fazer, que ela deveria fazer. E prontamente ela ficou lá comigo conversando e providenciou-se tudo
que ela precisava. Tá ok, Luiz? Sandra, grande abraço, Jesus abençoe. Bom, aí o professor Leopoldo tinha uma toalha, essa toalha existe até hoje, tá? A pessoa visitava o lar de Jesus e assinava a toalha e doava para o lar de Jesus uma determinada quantia em dinheiro de acordo com o nome. Então, de acordo com o seu nome, contava-se quantas letras possuíam a assinatura e o indivíduo doava aquele dinheiro para o lar de Jesus. Essa colcha depois, isso é uma história belíssima, eu gosto muito de contar isso. E a gente gravando se perpetua, né? Aí o Fleury falando do Atlas, um dos grandes tribunos. Eu vou contar aqui uma passagem do seu Atlas comigo sensacional. Grande Atlas de Castro, Jesus o abençoe onde esteja. Aí, depois que a pessoa assinava e fazia a doação, as crianças bordavam a assinatura. Então as crianças, chefiadas pela Dona Euquena, mãe do Hamilton, a Dona Euquena, mãe da Dulcinha e do Hamilton, o que ela fazia? Ela com as crianças bordava a assinatura. Então ficava a assinatura da pessoa bordada. Uma coisa linda essa colcha. Nós a temos até hoje, aguardamos com todo o carinho que ela tem que ser guardada. Tá? Oportunamente a gente mostra para vocês. É um acervo histórico, gente, que eu fiquei solitário na guarda, mas vamos embora. Não tem problema. A gente vai tocando o barco enquanto Jesus permitir. Aí está ali a fisionomia do seu Leopoldo, com a sua simplicidade, olha lá. Tudo que ele ganhava, botava no lar de Jesus. Vocês vão observar que ele está sem dente nesse filme. Ele está sem os dentes da frente. Tamanha a humildade desse homem. Aí, essa imagem está um espetáculo, né? Ele muito bem, dá até para fazer uma fotografia dessa imagem. Atrás dele está o doutor Embaçaí. Do lado do doutor Embaçaí está o filho do Embaçaí. E lá, ganho de José Antônio Marques. E estão ali conferindo as letras. Me parece que a confusão é com o Embaçaí. Porque o Embaçaí escrevia com 2 S, A, H, Y. E aí a turma contou, ele pagou errado. Aí a turma está pegando no pé do Embaçaí ali, por causa das letras na assinatura. Olha lá, conferiram. Ó, tá seu Marcos lá fazendo a contabilidade e o Embaçaí. Tá o Marcos pagando e tem lá o Embaçaí. Lá ao fundo, lá o Amadeu Santos. Olha lá. Agora assina o Embaçaí. Ó. Assinou e vai dar confusão. Olha lá. Brincadeira saudável, maravilhosa. E depois vem o almoço. E que vocês me perdoem, mas pelo adiantado da hora, esse almoço vai ficar para amanhã. Amanhã a gente continua o nosso trabalho pelo adiantado da hora. Tá? Isso aqui vai ficar igual capítulo de novela, né? Passamos um capítulo hoje, amanhã passamos outro. E eu pedi que vocês conversassem com os amigos, que muita gente, pessoal aí, filho de Dona Aurora, do seu Marques, a turma toda dos anos 50 ali no Lar de Jesus, que assistam e curtam esse filme, que é maravilhoso. É um filme público, é para todos. Seu Leopoldo, quando mandou filmar para que isso se tornasse público. E eu não me preocupo de botar marquinha ali do Colégio Leopoldo, do Paulinho Leopoldo, nada disso. Muito embora o Colégio Leopoldo é que tenha financiado toda essa recuperação.
E vocês estão vendo que a recuperação foi belíssima, com uma nitidez maravilhosa. São filmes mudos de 16 milímetros, tá? E muito sujos, muito defeituosos. E foi o Instituto Casablanca, lá em São Paulo, que recuperou esses filmes e cobrou um dinheirinho salgado para recuperar isso aí, gente. Foi trocado, não, foi salgadinho para a gente recuperar isso aí. Tanto que eu tenho alguns filmes aqui colados, uns até da família do Antônio Joaquim Machado, ex-prefeito, e eu não tenho dinheiro, eu tenho que ver como é que a gente vai fazer para recuperar aqueles filmes. Eles colaram, eu fui ao Rio, na Embrafilme, lá me disseram que não tem problema, que é recuperável. Mas o processo de recuperação é caríssimo. E eles falaram alguns anos atrás comigo em alguma coisa em torno de R$150 mil. Quer dizer, fica um trabalho que só a Prefeitura e o Estado podem fazer. Tá ok, excelências? Ronaldo Gomes, muito bom, Jesus abençoe. É isso aí, Ronaldo, estamos juntos. Vamos junto. Tá aqui. Fernanda Estevam, obrigado, Fernanda, por estar aí com a gente. Obrigado, Fleura. Você, Luiz Edmundo, aí junto, Marionice, vocês vão ajudando a gente na memória também. E a nós mantermos esse tributo de gratidão a vocês que militaram na educação na terra e militam ainda. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Marionice, mais uma vez, parabéns a você, menina. Grande abraço. Marionice é fora de série. Fique com Deus, menina. Uma boa noite a todos vocês. Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Cuidado com com essa Covid que está. Não é uma gripezinha, é coisa séria. O meu Facebook a cada dia é um obituário. Amigos que vão indo embora, vão nos deixando. E deixando um vazio enorme, gente. São pessoas que curtiram a mocidade conosco, alguns que nem chegaram à meia-idade, foram mais cedo. Não é? Perdemos aí, anteontem, um neto do professor Batista, que criou lá o Colégio Filgueiras de Nilópolis, com o professor Neves, de Educação Física, né, que é o chamado Filgueiras Novo, que o velho foi o Josué, com a professora Damares. Eram professores aqui, se casaram e criaram o Colégio Filgueiras, que é o velho, onde hoje é a Abel, Nilópolis. E a gente vai vendo essa turma indo embora, e o neto deles foi agora, filho de uma das gêmeas, que foram proprietárias aqui do Silva Pinto. Vamos em frente. A cada dia a gente tem um nó no coração por alguém que nos deixa. Vamos tomar muito cuidado, máscara, álcool gel, álcool 70. A escola aqui não tem aula presencial, a não ser que a gente solucione. Primeiro de tudo, culto à vida. Depois vem o restante. Será que alguém acha que o Colégio Leopoldo não está passando uma dificuldade enorme em termos de recurso, de mensalidade de pais e tal? Claro que está. Mas o cuidado com nossas crianças vem na frente. Aula pela internet, por enquanto. E olha que não estava no contrato de trabalho, hein? Fazer aula via internet, pagar Zoom, nada disso estava no nosso contrato, mas nós cumprimos com o que determina o bom senso para com nossas crianças. Vilma Afonso Ferreira, querida, um grande abraço para você, tá? Fique com Deus. A Marionice Boechat está mandando um abração para Sandra Guzmão e para o Luiz Edmundo. Fique com Deus.
Que Papai do Céu abençoe tudo que nós fizemos de bom, de útil, de glorioso na nossa reunião de hoje e que amanhã nós possamos estar de volta com a permissão dele. Fiquem com as bênçãos do Pai. Até amanhã.